Cheguei com aquele resumão de Big Brother Brasil 25, gente, tá na reta final, tá acabando, meu povo, faltam pouquíssimos dias, praticamente uma semana só para se encerrarem as atividades do BBB 25. A gente vai estar aqui, se Deus quiser, comentando já já. Power Couple Brasil, reality de casais da Record TV. Então, conto com vocês, se inscrevam aí, deixa aquele joinha e ativa as notificações também. Gente, antes do anúncio da eliminação de Mike, Tadeu Schmidt fez um alerta sobre os excessos. Disse que atitudes assim podem comprometer a jornada deles lá dentro, né? Chamou a atenção do Mike, do Vinícius, do João Pedro, né? A situação do Mike com a Renata e do Vinícius com o João Pedro e pediu respeito aos corpos dos coleguinhas, né? Que é o mínimo que se espera. E dito e feito, né, gente? Errei o pitaco dessa vez por pouco, por 1,1%, mas no final das contas, né, embora eu achasse que o Vinícius fosse sair, eu acredito muito que a eliminação do Mike veio para ser uma espécie meio de cala-boca, assim, né, da galera que tava aí falando nas redes sociais, pressionando a Globo para expulsarem ele. Então, calhou dele estar no paredão, dele ter se comprometido bastante naquela madrugada, e a diferença entre ele e o Vinícius foi mínima. Eu tenho certeza que eles muitas vezes neste paredão revezaram sobre quem estava saindo, mas o Mike realmente teve aí o seu retorno por conta, aliás, o seu retorno, né, nesse resultado por conta das atitudes com a Renata naquela madrugada, tá? Saiu com 49,12% contra 48,02% do Vinícius, e a Renata teve apenas 2,88% de mais de 120 milhões de votos. 120 milhões, 892.493 votos. Eu cogitei também que fosse ficar nessa casa a quantidade de votos desse paredão, tá? E aí o Mike disse que não se surpreendeu, já sabia, né? Até porque os outros dois tiveram mais protagonismo dentro do jogo. E o Tadeu disse a ele, no primeiro contato ali, que ele não se resume a erros. Na primeira entrevista, ele pediu desculpas. Aliás, ali foi muita retratação nessa entrevista do Mike, pela postura, pelos excessos. Disse que estava envergonhado, que ele não é de fazer essas coisas, mas ontem se passou, né? Ele também acredita que Vitória Estrada não ganha o programa e vai ser a próxima eliminada. Coloca ela como planta na casa e o Vinícius como cobra, tá, gente? Mike também negou a fofoca de ter questões aqui fora contra o Diego. Disse que para ele é o Diego Hipólito das Olimpíadas. Quem gerou uma certa revolta aí da torcida foi Diogo, Vilma e Eva, porque foram vistos jantando juntos antes do resultado mesmo do paredão, né? E aí a galera criticou que ao invés de votarem, de estarem votando, estavam ali curtindo e tal, né? O que vocês acham disso? Cadê os mutirões? Mais um apartamento, João Pedro se tornou líder e ganhou mais um apartamento devido à prova, tá, gente? A prova era sobre o apartamento do mesmo patrocinador e ele teve essa sorte a seu favor. Ali na segunda etapa, deu bom pro João, né? Estava entre ele, Vinícius e Guilherme, né? Desses, só o Vinícius não tinha o apartamento ainda, mas a sorte não estava a seu favor, Vinícius. Quem sabe depois de sair, né? O próprio patrocinador não dá o apartamento pro Vinícius. Mas o João levou o apartamento e disse que dessa vez vai dar para a família, né? Ele já tinha ganhado um, o irmão dele também tinha ganhado um, e agora ele ganhou mais um e colocou no VIP Renata e Vinícius. De acordo com a dinâmica da semana, a Renata já está emparedada por consequência do desempenho na prova do líder, tá? Na verdade, os 4 piores desempenhos tiveram que se votar no confessionário, que foram Diego, Vitória, Delma e Renata. E é lógico que a maioria dos votos ficou para Renata e a Renata está no paredão por causa disso, tá, gente? Ou seja, os anos 50 vão ter que se votar. Já estão confabulando sobre isso. Falta então a indicação do João Pedro e a votação pela casa para formar o paredão hoje à noite, tá? O Anjo também imuniza, não é autoimune. Dessa vez o Anjo imuniza alguém no paredão de hoje. E a Vitória concluiu que ela vai ser indicada pelo João, a Renata já está no paredão, e aí eles vão ter que votar entre eles. E a Delma já está se oferecendo
para ser votada. A Renata começou a falar a respeito do Mike, ela acha que ele pode ter sido cancelado por conta daquela situação lá na festinha, né, no Bota Fora. E o João Pedro disse que nem sabe o que o Mike fez, enquanto que ela começa a explicar que o Mike puxou o seu cabelo, tem um momento ali, né, que eles estavam numa troca, e aí ela pediu para ele parar, ficou brava com ele, levou atenção, depois ele começou a tomar várias atenções, ela nem sabe o porquê, diz a Renata, que o Mike começou a tomar várias atenções, ele disse que estava tomando atenções, né, e estalecadas da produção, porque estava falando coisas da produção, e aí de manhã ele se desculpou, né, pediu desculpas várias vezes, mas tem brincadeira que passa do limite. Ela acha que isso pode ter prejudicado o Mike e pode ter lhe prejudicado também. Porque, no fim das contas, ela acredita que ela poderia ter se posicionado melhor, né? Ela brigou, mas não apartou e tal, né? Ficou ali meio que de boa com a situação. Ela acha que poderia ter sido diferente. Poderia ter tomado uma postura diferente e que isso pode estar sendo cobrado também a seu respeito, tá, gente? Eita, Laia. E aí, o João Pedro e o Vinícius também falaram sobre a situação dos dois, né? Que deu ruim lá, que o Tadeu chamou a atenção. E o João Pedro concluiu que eles têm que pedir desculpas lá no raio-x em relação a isso. A Vitória se colocou à disposição para ouvir o desabafo da Renata, né? Caso ela quisesse conversar. E é óbvio, ela topou. João Pedro ativou um card e ouviu Delma, Diego e Guilherme dizendo que não iam deixar a Renata sozinha pela casa, não iam deixar ela isolada, tá? E assim, o Vinícius também fala lá no quarto que não pretende votar na Delma, ela se coloca à disposição para ser votada, mas o Vinícius diz que cada um vota em quem quiser, eles já sabiam que isso ia acontecer, depois eles descobrem quem tá no paredão, simples assim. Vinícius, Diego, Guilherme e companhia consolaram a Renata, né? Resolveram prestar apoio ali, oferecer um ombro amigo. Ela chorou bastante, ficou emotiva, disse que tá sentindo falta aí, saudade da Eva para desabafar, que nesses 25 anos ela nunca ficou sem a Eva para conversar, que é estranho não ter ali uma pessoa que ele conheça de verdade, né, para poderem conversar. E a Vitória também chorou, gente. Ih, vai ser a semana do choro até a final. Ela falou que tá em paz, tá pensando em como ela é grata em estar por ali, um misto de gratidão e muito cansaço ao mesmo tempo, né? E o Diego ficou por ali, consolando a sua amiga Vitória. E aí depois ela conversou com a Renata, e realmente a Renata abriu o jogo sobre a situação lá com o Mike, né? Tudo que rolou, acha que poderia ter se posicionado um pouco mais e tal, né? E a Vitória acha que agora a Renata tem que cuidar só desse sentimento em relação a isso. Renata disse que não quer ficar pensando muito nisso, não. Mas que às vezes é bom conversar com uma mulher, né? Que é diferente. Depois a Vitória também recapitula a história dela com a Camila ainda. Meu Deus, ressuscitou a Camila. E ainda acredita que chamou realmente Camila de agressiva, gente. O João disse para Renata que está em dúvidas sobre o paredão. Ele não quer indicar o Guilherme, mas às vezes também pensa, porque o Guilherme só foi para um paredão. E a Delma, ele também falou que tem um carinho por ela e não vai colocar a Delma no paredão, porque não é um embate dele direto, tá? Antes de dormir, eles conversaram de novo sobre isso. A Renata está muito preocupada com quem vai com ela para o paredão, quem ela vai enfrentar no paredão, né? Ela sente que vai dar ruim, que as torcidas vão se unir, né? Porque vão ser 2 anos 50 contra ela. E pode dar ruim para ela, tá? Mas o João já tranquilizou a Renata, disse que se ela tiver feito tudo direitinho e o público estiver gostando dela, ela vai ficar, gente. Simples assim. Mas ele falou aí que não tem como não ser coerente com os votos dele, né? Que não tem sentido colocar o Guilherme e a Joselma. Então, provavelmente ele tá entre indicar o Diego ou a Vitória. Ele só deve esperar aí mesmo o resultado do anjo para poder tomar uma decisão, né? Mas, assim, dependendo de como for o paredão, pode ser até uma final antecipada. Já pensou? Diego, Vitória e Renata no paredão, gente? Que coisa, não? Agora, se a Delma, que tá insistindo para ser votada, vier pro paredão junto com a Renata, pode ficar mais fácil, mais tranquilo para a torcida do balé. A Delma pode possivelmente ser eliminada. E ela já bateu no peito, tá insistindo que é para os anos 50 votarem nela, Delma, né?
que ela não vai ficar lá sem o Guilherme, não, que votem tudinho nela, que a Dani pediu, ela colocou também, agora a mesma coisa, ela tá pedindo que votem nela, que se o Guilherme sair antes dela, ela aperta o botão de desistência, vai perder tudo que ganhou, ela é endoida, né? E o Guilherme ficou ali também falando que não quer ficar lá sem ela. Enfim, mas ela tá praticamente obrigando o quarto a votar nela, tá, gente? Ela quer se colocar na frente aí para ser votada a qualquer custo. Vamos ver o que rola nessa prova do anjo, que vai imunizar alguém, tá? Então o anjo imuniza. Já temos a Renata emparedada pela prova do líder. Um vai ser emparedado pelo líder João Pedro hoje e um mais votado pela casa. E domingo, dia 13, tem mais uma eliminação no BBB. Gente, a partir de segunda-feira, né? Vai faltar apenas, terça-feira, vai faltar apenas uma semana para acabar o BBB 25. Vão sentir saudades? Fica aqui com a gente, não larga nós não, tá bom? Deixa aquele joinha, se inscreve aí, comenta bastante no vídeo. Eita, atrás de eita, meu povo. Em breve, se Deus quiser, estaremos aqui comentando Power Couple Brasil em 25, né? 2025 com vocês. Tamo junto, valeu. Tudo de bom.